Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos revisar a resolução de inequações de primeiro grau, cada uma num conjunto universo diferente. Então, aqui, nossa primeira inequação no item A é a inequação 3x menos 1 maior ou igual a x mais 9, sendo o conjunto universo o conjunto N. O conjunto N é o conjunto dos números naturais, né? Então, eu estou buscando as soluções naturais dessa inequação aqui. Bem, então, para resolver, eu vou subtrair x dos dois membros, né? E vou somar 1 aos dois membros também, para que no primeiro membro eu tenha apenas termos com incógnita, e no segundo membro, apenas termos sem a incógnita x. Então, vai ficar 3x menos x, que é maior ou igual a 9 mais 1. 3x menos x é igual a 2x, que é maior ou igual a 9 mais 1, 10. Posso dividir os dois membros da minha inequação por 2, equivale a multiplicar por 1/2. 1/2 é positivo, então não altera a desigualdade. E aí nós teremos que o x tem que ser maior ou igual a 10 sobre 2, que é 5. Bem, se eu quero as soluções naturais, números naturais maiores ou iguais a 5, nós temos aqui como conjunto solução o conjunto com o 5, o 6, o 7, o 8 e assim por diante, né? Eu tenho aqui infinitas soluções, todas naturais. Item B, nós temos a inequação 4, que multiplica x menos 3, que tem que ser menor que 5 vezes 1 menos x. O conjunto universo agora é o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, eu estou buscando as soluções inteiras dessa inequação. Bem, aqui eu tenho que aplicar a propriedade da distributividade nos dois membros, né? Então, aqui, 4 que multiplica x, 4x, 4 que multiplica menos 3, menos 12, que é menor que 5 vezes 1, 5, 5 vezes menos x, menos 5x. Então, de novo, vou colocar todos os termos com incógnita em um membro, sem incógnita em outro membro. Então, vou somar 5x aos dois membros e vou somar 12 também. Então, teremos 4x mais 5x, que é menor que 5 mais 12. 4x mais 5x, 9x, que é menor do que 5 mais 12, 17. Multiplicando por um nono positivo, não altera a desigualdade, nós temos que o x é menor que 17 nonos. 17 nonos, por sua vez, é igual a 1,888, uma dízima periódica, né? Então, o x, ele é menor do que 1,888. Mas o conjunto universo em questão é o conjunto dos números inteiros. Então, eu só quero as soluções dessa inequação que sejam números inteiros. E eles precisam ser menores do que 17 nonos, ou menores que 1,888. Bem, os números inteiros que satisfazem são o 1, o
o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante, né? Infinitas soluções, todas elas inteiras. Vou continuar aqui no outro quadro. Bem, então aqui nós ainda temos o item C e o item D. No item C, nós temos a inequação 20 menos 2x mais 5, que é menor ou igual a 11 meios mais 8x, sendo o conjunto universo igual ao conjunto Q. Conjunto Q é o conjunto dos números racionais. Bem, vou resolver a inequação. Inicialmente, preciso eliminar o parêntese, então vou fazer 20 menos 2x menos 5, que é menor ou igual a 11 meios mais 8x. Bem, 20 menos 5, 15, né? Então, eu vou subtrair 15 dos dois membros e vou subtrair 8x também. Então, vai ficar menos 2x menos 8x, que é menor ou igual a 11 meios. Aqui, 20 menos 15, 20 menos 5, 15, então eu vou subtrair 15, então menos 15 aqui. Menos 2x menos 8x, eu tenho menos 10x, que é menor ou igual a 11 meios menos 15. 15 equivale a 30 meios, né? Então, 11 menos 30, eu vou ter menos 19 meios. Bem, aqui, como o coeficiente que acompanha o x é negativo, eu vou precisar multiplicar a minha inequação por menos 1. Bem, para eu multiplicar a minha inequação por menos 1, como eu estou multiplicando por um número negativo, a desigualdade ela vai ser invertida, né? Então, passamos a ter o seguinte: 10x passa a ser maior ou igual a 19 meios. Se eu não fizer essa inversão da desigualdade, a expressão, a sentença, ela não continua sendo verdadeira. Então, a gente precisa garantir que ela continue verdadeira para fazer sentido a resolução da minha inequação. É claro que aqui eu multipliquei por menos 1, mas vocês já poderiam ter multiplicado direto por menos 1/10, porque aí eu já cancelaria também esse 10, que é o que eu vou fazer agora. Vou multiplicar ambos os lados por 1/10, 1/10 é positivo, então eu não vou precisar inverter a desigualdade, e a gente chega que o x ele tem que ser maior ou igual que 19. Vou escrever ali do lado para ficar melhor. Então, nós chegamos que o x ele tem que ser maior ou igual a 19/20, né? Que é o 19 meios vezes 1/10. Bem, x tem que ser maior ou igual que 19/20, e eu estou considerando apenas os x que são números racionais. Bem, diferente do item A e do item B, eu não tenho como listar os números racionais. Então, eu vou dar o conjunto solução enumerando a propriedade dos elementos que pertencem a esse conjunto. Então, x é um número racional, tal que x é maior ou igual
a 19/20. E o último item, o item D, nós temos aí na equação 5 menos x vezes 7 mais x é maior que 3x menos x ao quadrado, e o conjunto universo agora são todos os números reais, conjunto R. Bem, vou começar fazendo a propriedade distributiva aqui. Nós temos 5 vezes 7, 35. 5 vezes mais x mais 5x. Menos x vezes 7, menos 7x. Menos x vezes mais x, menos x ao quadrado. E isso tem que ser maior do que 3x menos x ao quadrado. Bem, vamos observar que eu tenho o termo menos x ao quadrado nos dois membros. Se eu somar x ao quadrado aos dois membros, eu cancelo esses dois termos. Vou ainda subtrair 3x dos dois lados e subtrair também 35. Então, nós teremos 5x menos 7x menos 3x maior que menos 35. Então, menos 7x menos 3x, eu tenho menos 10x, somado a 5x, eu vou ter menos 5x, que é maior que menos 35. Bem, aqui, para isolar o x, deixar ele sozinho, eu vou multiplicar os dois membros por menos 1/5. Só que se eu estou multiplicando uma inequação por um número negativo, eu preciso inverter essa minha desigualdade, né? Se eu tinha menos 5x maior que menos 35, agora eu vou ter x menor que 35 sobre 5, né? Vai dar 7. Então, x deve ser menor do que 7. Bem, mas o conjunto universo são todos os números reais, né? Então, se eu pensar na reta real, e aqui é o 7, as soluções para essa inequação, elas estão nessa porção da reta aqui, né? À esquerda do 7, os valores menores que 7. Como 7 não é uma solução, eu uso a bolinha aberta aqui, né? Bem, essa é uma representação gráfica. Como é que eu vou indicar a solução? Bem, eu posso indicar através de intervalo, né? Um subconjunto da reta real aqui, infinito. Então, eu vou usar a notação usando o colchete invertido para indicar que o intervalo está aberto. Então, nós temos o intervalo menos infinito, 7, também aberto no 7. E a gente termina aqui essa aula.